Fala galera, muito boa tarde, professor Pedro Chazão hoje aqui para dar uma ajuda só num processo de introdução pequenininho, né, do que nós chamamos da grandiosíssima Era Napoleônica, que é o tema da nossa aula de hoje. É uma aula um tanto quanto grande, né, então eu não vou conseguir dar uma aula só todo esse conteúdo, porque se a Revolução Francesa é gigantesca, nós falamos de 10 anos de conteúdo, uma década. Quando a gente fala de Napoleão, são 16 anos e que há muitos pontos importantes e relevantes para destacar em relação a essa aula. Então é só uma introdução, né, uma parte inicial em que a gente fala sobre as origens de Napoleão Bonaparte e sobre a parte inicial do seu governo, né, que de tão longo a gente rasga ele em 3 fases, aquela parte mais administrativa, mais teórica, mas que também costuma cair muito mais em prova, né, do que será o longuíssimo governo da terceira biografia mais reproduzida por meio de cultura aí na história, né? A terceira biografia não é qualquer nome, né? É um nome de muito destaque até hoje para os franceses, para camadas deles, né? Não todos os franceses. É a maior liderança da história francesa é Napoleão, né? Ele faz o que não fazem em 10 anos de revolução. A revolução, sem dúvida, é muito revolucionária. Ela traz uma série de documentos completamente inéditos, legislações inéditas. Elas são 3 constituições em apenas 10 anos, mas Napoleão ele soluciona o que não solucionam em toda a revolução, né? Ele soluciona a economia francesa. E aí, diante de uma economia sanada, uma França um pouco mais equilibrada, uma economia andando leva ao apoio de qualquer político na história, o que não será diferente com Napoleão Bonaparte. Então Napoleão ele consegue em 16 anos fazer o que não fazem em toda a revolução, que é conseguir equilibrar as contas francesas, né? Lembrando que é uma França que passava por uma economia em que uma baguete de pão ela custava o preço de um fucking salário mínimo, né? Em que é uma França em que o desemprego era deliberado, faltava um prato de comida na sua mesa, e agora Napoleão ele sana essa economia, mas nós sabemos, né, que Napoleão é menos famoso por esses traços e mais famoso pelos seus ares militares, né? Ele é um militar de origem antes de ser um político, mas a gente vai contar passo a passo esse processo na aula de agora. Bom, já falei, terceira maior biografia da história, então é um nome que tem realmente ali, né, algum destaque. E só para fazer um parâmetro rápido, a segunda biografia mais reproduzida da história, seja por meio de literatura, de filmes, séries, né, ou seja como for, é Adolf Hitler, né? O nazismo é um tema muito repercutido em meio à cultura pop, então por isso passo de Napoleão. E o primeiro, indiscutível, né, famoso Jesus Cristo, que só na Bíblia Sagrada, sua biografia, só em cada uma que se compra ou se vende, representa por 4 vezes, né? Já que a Bíblia ela tem os 4 evangelhos que discutem a história de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo em primeiro lugar, segundo, Adolf Hitler, e terceiro, aí completando nosso pódio, a aula de agora, Napoleão Bonaparte. Aí colocando origem por origem, vamos passo a passo pra gente. Na origem mesmo ali inicial, né, há uma discussão na ilha em que ele vive. Eu conhecia a cidade de Córcega. Córcega é uma ilha ali no mar Mediterrâneo, que hoje em dia pertence à Península Itálica, mas que de origem pertencia à França. Então essa confusão de onde ele veio, né, gera um vocabulário muito diferente por parte dele, a maneira com que ele se expressa não é um francês comum, é um francês meio italianado, porque a cultura demanda um tempo para ser modificada, né? E aí, obviamente, os franceses trazem para si, né, que Napoleão Bonaparte, né, é o homem com maior liderança francesa. Já os italianos, para tirar um sarro aí, falam que é Napoleone de Bonaparte, né, na verdade, né? O cara é italiano, não é francês. Mas independente, isso não está para nada na nossa aula. A ilha de Córcega, ela vive até hoje muito turismo à base de Napoleão. Lá tem desde a casa onde ele morou, o hospital onde ele nasceu, várias estátuas em sua homenagem, né? O turismo é muito relevante lá por causa justamente do grande nome que é Napoleão. E ele, como vem de origem nobre, né, por mais que uma família burguesa, ele tem sangue nobre, ele pode entrar para a escola militar, assim, ele vai ingressar muito cedo, inclusive, na escola militar. Ele já tinha aptidão para isso desde criança, né? Sua brincadeira favorita era de bolinha de neve, fazer essas estratégias de brincadeiras na infância, mas ele já era aquele moleque em que nenhuma mãe deixava brincar com ele, porque quando voltava para casa, voltava com o olhinho roxo, né? Eu diria que as bolas de neve de Napoleão eram um pouco mais entorpecidas, né? Tinha pedra no meio, então saía coleguinha com sangue, puto com Napoleão, e as mães não costumavam muito deixar ele brincar. Mais velho, querendo entrar na escola militar, ele sendo um moleque com um linguajar diferente, repito, um sotaque diferente. Hoje em dia, graças a Deus, se perdeu muito. Um pause rápido. Só para baixar um pouquinho o ventilador, tá meio alto o barulho.
Hoje em dia, graças a Deus, se perdeu muito, mas na minha infância ainda era comum ver muito em sala de aula, o cara tinha um sotaque diferente, né, que vinha de um outro estado, sempre rolava um bullying forte com ele, e não será diferente com o Napoleão, né, então ele era meio escanteado, uma criança muito solitária, e aí o que parece ser uma história de tragédia termina com uma grande história de vitória. Ele dá a volta por cima justamente por não ter colegas, ele enxugava livros, né, lia livro igual não sei o que, e aí muito mais cedo os seus professores falam que ele já tem aptidão para se formar, ao invés de 3 anos de curso, falam que com 1 ano e meio já não tem mais o que ensinar para Napoleão, e o moleque com 1 ano e meio já se forma na escola militar. E aí ele queria, né, entrar para a Marinha é a força armada do futuro na época, não existia ainda a força aérea, era muito mais tecnológica a marinha, só que se o exército francês ele desponta, é de grande destaque, a marinha francesa ela é muito lixa, ela é muito fraca e ela não consegue principalmente rivalizar com seu grande rival que é a Inglaterra. Então os seus próprios professores, né, recomendaram ele que com seu grande senso de matemática, Napoleão era excelência em matemática e história, ele poderia muito acrescentar a artilharia francesa, principalmente, né, com os canhões, que vai ser a grande arma de Napoleão, né, os canhões com cálculos muito precisos, muito bem angulados, cálculos de vento. Falavam que um balaço de Napoleão, ao invés de 10, como outros balaços de Napoleão, eles tinham cálculos tão precisos que atingiam 50 ou iam certinho, né, no seu alvo. Então Napoleão se destaca no exército, na artilharia, por meio do canhão. Ele, de maneira muito prodigiosa, ele vai alcançando fama, evolução. Eu acho que não só por causa da sua habilidade, tá? De maneira alguma é querer reduzir a sua capacidade, mas principalmente também por causa que Napoleão ele está vivendo um contexto de Revolução Francesa, né? E aí pensa que tem guerra frequente, guerra é algo quase que diário na França. Então, se morrem muitos soldados, seja lá qual for a patente, morrem muitos generais, e aí mais facilmente ele vai angariando, né, evolução e promoções em meio a patentes militares, e o moleque com apenas 24 anos de idade, ele já se torna general da França. Isso é algo realmente bizarro, é algo de aplaudir para quem entende um pouco aí de patentes militares. General é o auge, né, do exército, então seria algo de fim de carreira, né, lá pelos 50 e poucos anos de idade, quase pré-aposentadoria. E ele com apenas 24 anos de idade já se torna general francês. É algo de realmente muito a se destacar e muito aplaudir em Napoleão, tá? E aí, com 24 general, vai rolar uma incursão em direção ao Egito. Não sei se eu consigo ser bastante explícito para vocês, mas pensa o seguinte: dos grandes oponentes que a França tem durante a Revolução, o que mais enche o saco é a Áustria. Digo por repetição e de investimento nas batalhas, né? Porque não é só uma questão de querer frear o fim do absolutismo, querer frear o iluminismo, né, tido na Revolução, mas também porque tem uma questão pessoal, né? A Maria Antonieta, que é a rainha francesa, ela é austríaca de origem e o irmão dela é quem governa a Áustria. Então, por essa razão, há uma questão de muito intimidade para com querer acabar com a Revolução, não só uma questão política, né? E aí a Inglaterra, o que se destaca nela é que ela é a maior potência mundial. A Áustria é que mais enche o saco, mas a Inglaterra é imbatível, né? Porque eu repito, a marinha francesa é muito ruim, então obviamente a Inglaterra traz mais para o seu campo de batalha, eles vão menos para o solo, mas eles ficam no mar, né? E aí diante disso a França sempre toma supapo da Inglaterra, é quem mais ameaça, né, a revolução, seja economicamente falando, seja militarmente falando, seja politicamente falando. Então o que eles pensaram? Vamos criar uma cortina de fumaça. Como assim? O Egito é uma das colônias da Inglaterra, né? É parte de uma grandiosíssima rota comercial que corta o norte da África. O que pensaram os franceses? Se nós vamos ao Egito e começarmos a guerrear para tomar o Egito, a Inglaterra vai ter que largar a mão da Revolução, vai ter que esquecer a Revolução e ir em direção ao Egito. Né? Uma ideia boa até, na verdade, né? Tirar aquele que ia ser o maior oponente do olho do furacão e enviar para um lugar mais longínquo, que é o Egito. Então a França vai enviar uma comitiva de soldados para ir à Inglaterra, para chamar a atenção dos ingleses, para mais voltarem-se para o Egito do que para a França. Genial. Quem de primeira, de bate-ponto, levanta a mão e fala, eu quero, né? Porque amava história, não só amava matemática, era apaixonado por história, mas sim Napoleão Bonaparte. Ele vai ser um dos grandes generais que vão em direção ao Egito, e em meio a uma batalha e outra, que era o alvo, né, do que estava ali, era o objetivo, em meio a seus descansos e repousos, o cara faz o que nunca fizeram na história.
Por que eu estou falando disso? Porque boa parte do que nós sabemos da cultura do Egito é graças a Napoleão que nós sabemos, né? Histórias seriam apagadas aí, completamente limadas, se não fosse Napoleão em direção ao Egito. Eu tenho pirâmides cheias de artefatos riquíssimos, eu tenho pirâmide cheio de história para contar, né? Mas as pirâmides eram grandes fortificações, cheias de armadilhas, e os egípcios nunca invadiam elas, né? Numa questão de respeito, numa questão de tradição, numa questão de cultura ou de religião. Mas Napoleão é cristão, ele caga para essa cultura toda egípcia e ele quer conhecer a história que nunca foi desvendada. Então, em meio a uma batalha e outra, ele sai invadindo tudo quanto é pirâmide, né? Ele destumba grandes tumbas, né? E viola sarcófagos, quebra armadilhas muito pesadas num grande jogo, quase que para ele é algo atraente, né? Como quebrar uma armadilha e conseguir alcançar o sarcófago. Resumindo, Napoleão ele usurpa o Egito, tá? O maluco traz muita coisa do Egito. Mas boa parte da cultura egípcia ela era morta, né? E se hoje em dia o Egito ele chama a atenção de muita gente, né, para a cultura egípcia, é por causa de Napoleão e principalmente pelo que está nesse próximo quadro, tá? O Napoleão ele vai não só escavar ali as regiões aos redores das esfinges, né, mostrando e revelando para a gente que não só tinha um rosto de faraó, mas um corpo, né, de leão, mas o que mais importa é essa pedra daí, né, que está até hoje no museu em Londres, que é a Pedra de Roseta. Ela demorou 20 anos para ser descriptografada, mas qual é a grande relevância dela? Ela era uma pedra feita para turista, né? Ela era de um grande obelisco da entrada da Cidade dos Mortos, que recebia muita gente anualmente, né? Muitos gregos iam para lá e por aí vai. Então ela é escrita primeiro lá em cima, né? Nessa primeira parte aqui, ó, está em escrita hieroglífica, que ninguém mais falava ela, né? É uma linguagem morta, principalmente de maneira sacerdotal, ela era sacra, então ela revela muito de como era a vida desses faraós, então isso é importante pra cacete, né? E aí embaixo tá em aramaico, que é uma linguagem que ninguém mais fala, né? A linguagem que o próprio Cristo falava, e na última aqui, ó, numa tradução literária das linguagens em hieroglifos, que é o que a gente quer saber, tá escrito em grego, e grego ainda falam. Então, num processo de 20 anos, traduzindo letra a letra, frase a frase, lá em cima dos hieroglifos, né, eu tenho uma relevância absurda para o que é a história egípcia desde que eu traduzo essa pedra de Roseta. Então, por que ela é importante, na verdade? Já caiu no Enem, inclusive, né? Porque se a gente tem hoje em dia uma fixação muito grande por entender a história egípcia, muito se dá por causa de Napoleão conseguir encontrar essa pedra de Roseta, beleza? Então não para por aí, né? Isso aí é o que há de maior relevância, mas ele conseguiu desarmar sarcófagos e, repito, boa parte dessas múmias foram dadas como presentes para o mundo inteiro. Eu costumo dizer que se você quer saber da história egípcia, vá ao Louvre, não vá ao Egito, né? Porque o Louvre deve ter mais artefatos egípcios do que o próprio Egito. Estou zoando, exagero, mas sem dúvida tem muito artefato egípcio no Louvre, inclusive no Brasil, né? Se vocês acompanharam aí, se não são muitos novos, o meu telespectador desse momento, rolou aí um incêndio pesado em 2017, acho que foi 17 ou 18, acho que foi 17, né? No Museu Histórico Nacional aqui no Rio de Janeiro, onde essas múmias vieram dessas aventuras napoleônicas e depois, mais à frente, serão dadas de presente para Dom Pedro II. E reparem aí, né, o que aconteceu nesse episódio tão cataclísmico que levou aí a se incendiar o que era, inclusive, o meu museu favorito. Fazia muito ali a programação, desde com alunos a familiares, né, de fazer zoológico, Quinta da Boa Vista, ia ao museu, saía, acampava ali, comia num grande piquenique. Já fiz aniversário ali, inclusive, né, infelizmente, até hoje em reforma, o grandioso e maravilhoso Museu Nacional, que tinha várias múmias que o próprio Napoleão, né, não só elas como artefatos, foram roubados por eles e depois doados de presente para o Brasil, beleza? O cara vai além, tá? Essa é a Cidade dos Mortos, a entrada dela pelo menos. Se repararem, tem um obelisco de um lado e do outro não tem um obelisco, porque Napoleão pegou esse bagulho de toneladas, pesado pra caramba, né? Cortou em pedaços, colocou na proa de navios e tá até hoje lá em Paris, né? O obelisco que Napoleão usurpou dos egípcios. Cara, até hoje, inclusive, os egípcios eles estão em grandes batalhas judiciais para reaver boa parte dos artefatos, não só de Napoleão, mas dos ingleses também, né? E até hoje não conseguiram reaver boa parte deles. Mas o que mais importa, repito, eram as batalhas navais. E aí Napoleão, lembrando, não é da marinha, ele é do exército, na verdade. Mas ali do litoral, né, da costa, ele observa as grandes batalhas realizadas no Nilo entre franceses e ingleses e ele vê a surra que sempre tomam os franceses contra os ingleses. Talvez por essa razão, inclusive, é que Napoleão cria uma obsessão em sua vida
que vai ser muito importante para poder dar aula, né? Que é um dia eu vou vencer a grandiosa Inglaterra, né? Vira uma grande obsessão em sua vida, tá? Mas voltando do Nilo, com uma fama absurda, né? O cara que nunca reconheceu derrotas. Ah, professor, mas a Marinha foi derrotada várias vezes. Sim, mas Napoleão não é da Marinha, é do Exército. Então o cara passou mais de 2 décadas sem conhecer a palavra derrota, com uma fama absurda, general com apenas 24 anos de idade. A Revolução não estava andando muito bem, né? Estava num momento complicado. Ele volta cheio de presentes, artefatos, joias, múmias. E aí, desde então, quando volta, o Napoleão, ele vira o grande nome convocado aí a participar do golpe de Estado, que nós chamamos de golpe de 18 de Brumário, né? E ele vai ser ali colocado como grande cabeça a formular esse golpe que une ali parcela dos girondinos, grande parte dos jacobinos, né, mas os monarquistas que vão se unir para colocar Napoleão Bonaparte no poder. Como é algo muito longo, né, esses 16 anos, a gente separa aí essa parte de Napoleão em 3 fases. Eu tenho um consulado, que é a parte que ele recupera a economia, né, gera novas leis para a França, administra ela melhor e gera um amor profundo dos franceses para com Napoleão. A segunda fase ela é mais remetente a guerras, né, que é o que leva Napoleão a entrar em crise, quando ele coloca suas garras de fora e começa a querer expandir a França. E no último, né, após aí já dar um spoiler para vocês, quando rola uma prisão, ele volta à França e nós teremos um governo de 100 dias, tá? Que é a última fase. Então, a primeira fase é consulado, depois império e, por último, o governo de 100 dias. Vamos por partes. Primeiro, consulado, para não lembrar a monarquia, né? Já que foi o grande alvo da Revolução, acaba com a monarquia. A gente não coloca um homem no poder, mas 3 homens no poder. Serão 3 cônsules governando ao mesmo tempo. Napoleão é o cônsul número 1, tá? Ele é o que realmente importa. Eu costumo dizer para não gravarem os outros 2 nomes. Os outros 2 nomes são papagaios de pirata. Eles não caem em prova nunca, né? O que realmente importa é o Napoleão. Só para não lembrar a monarquia, teremos 3, mas não 1. Mas verá que com o tempo Napoleão cada vez mais vai acumulando poder e ele vai escanteando seus colegas até que eles se tornem obsoletos e o grande nome realmente seja Napoleão Bonaparte. Bom, primeira parte do consulado, galera, ele cuida da casinha, que é o que falta realmente. Para ele ganhar um amplo apoio por parte dos franceses, ele tem que ter uma recuperação econômica, né? Qualquer governo que se firme economicamente, crie emprego, gere uma deflação, consiga equilibrar a moeda, né? Gere uma economia mais ativa, é um governo que sempre vai ser apoiado, né? E assim será com o Napoleão também, tá? Ele vai ter um governo de amplo apoio porque ele foca de início no que mais importa, que é a questão das finanças, tá? E foca de maneira exemplar, tá? Vou jogar pro lado de cá o meu quadrinho, só para que vocês me entendam. Ele vende a Louisiana, que é esse espacinho aqui, ó, nos Estados Unidos, e se lembrarem a aula de Revolução Americana, o que era antes dos Estados Unidos, né, as tais 13 colônias, era só essa partezinha daqui, ó, olha aí pro cursor. Essa partezinha aqui estreita, né, banhada pelo Oceano Atlântico, é o que é tudo do que futuramente será os Estados Unidos. Aqui tem os Montes Apalaches, que cortam, que aqui é uma divisão entre franceses e ingleses, e essa região aqui grandiosa de verde, toda ela pertence aos franceses, que é a região da Louisiana. Grande pra caramba, né? As 13 colônias já conseguiram a independência da Inglaterra. Eles vão começar agora no século XIX uma grandiosíssima marcha para o oeste, em que eles tomam boa parte desse território, e aí Napoleão percebeu, né, eu não consigo focar na França e na América ao mesmo tempo. Então, ou eu perco a Louisiana de graça, ou eu vendo por alguma quantia, né? Essa é a ideia. E aí Napoleão vende pela bagatela, né? Um valor muito barato, né, para aquele valor, porque ou ele perde de graça, ou ele vende barato, porque os americanos não vão ter dinheiro para comprar caro nessa região. Ele vende por apenas 15 milhões de dólares. Ah, professor, mas 15 milhões de dólares é dinheiro pra caramba. Sim, mas tem que ter uma régua. Se eu olho em direção ao tamanho desse território gigantesco, 15 milhões de dólares não é nada. Só para ter uma ideia, né, em homenagem à antiga Louisiana, Louisiana hoje em dia é um estado americano. É só esse tracinho aqui amarelo que é Louisiana, é quase nada, né? E esse quase nada já seria bizarramente barato eu vender por 15 milhões de dólares. Ah, professor, mas além de tudo tem o tempo, né, a inflação que desgasta moedas e 15 milhões de dólares nessa época não é igual hoje em dia. Sim, mas eu fiz a conversão antes de começar essa aula. E esses 15 milhões de dólares, hoje em dia, seria o referente a 338 milhões de dólares. E ainda assim um valor muito baixo, né? Se eu traduzir isso em português, seria 1 bilhão de reais, mais ou menos, né? E ainda assim é muito baixo pra caramba, né? A gente tem que pensar sempre que é um território gigantesco. O Rio de Janeiro não custaria isso e é muito menor do que a Louisiana, por exemplo. Então, pegando por esse contexto, é com esse valor baixíssimo, na minha opinião, que ele consegue solucionar os problemas franceses, porque com esse dinheiro ele vai criar o Banco Nacional da França, né, que vai investir na França, ele cria uma nova moeda, que é o franco, inclusive,
uma moeda fortíssima. O franco ele vai até criar o euro. O euro, para quem não sabe, ele é criado ali em 2001. Então, quase ontem, né? Olha quanto tempo que durou o franco. E por que ele criou uma nova moeda, né? Qual é a intenção de qualquer governante na história quando cria uma nova moeda? É você gerar uma quebra da inflação econômica do país, né? Pensa que, por exemplo, no Brasil, quando nós criamos o Plano Real, né, a nossa moeda atual, inclusive, o real ele vai de início custar R$ 1 igual a $1, né? Justamente porque a moeda anterior, que era o cruzado, o cruzeiro novo, as muitas moedas que passaram, elas estavam já desgastadas, né? Pensa que 100 mil cruzados é igual a $1. Era uma moeda muito quebrada em inflações e desgaste da moeda. Então, quando você cria o franco, você cria uma moeda mais competitiva em relação ao mercado internacional, ele controla a inflação e com a grana que ele pegou, né, com o Banco Nacional Francês, com a venda da Louisiana, ele investe tudo em obras para criar muito emprego. Se ele gera emprego, ele gera dinheiro circulando, pessoas com dinheiro no bolso, as pessoas começam a consumir, consumindo, voltam a produzir e a economia começa a girar. Então, o cara fazendo uma porrada de obra pública, né, para investir na França, ele molda a economia francesa e gera uma economia superior pra caramba ao que era antes dele em tempos de revolução. Então ali, ó, já vocês viram, pô, esse cara é brabo, hein? Olharam ele com outros olhos e ele começa agora a reformar tudo, né? Depois, reforma administrativa. Todo mundo que ele não sente confiança, ele vai limando, né? Que é só realmente pessoas de confiança ao seu lado. Os principais cargos públicos vão sendo retirados com o tempo, repito, até os seus 2 cônsules vão sendo cada vez mais escanteados para ele acumular mais poder em suas mãos. Ele aumenta os impostos, isso daí não é uma medida nem um pouco popular, teoricamente, mas o povo geralmente não costuma reclamar de pagar impostos quando ele tem algo revertido em troca, né? Esse é o grande mal do Brasil, por exemplo. Eu pago imposto altíssimo, tem um dos impostos mais altos do Brasil aqui do mundo, desculpa, aqui no Brasil. E eu ainda assim, mesmo pagando impostos altos, eu pago educação para os meus 2 filhos, eu pago saúde para os meus 2 filhos. Então a conta fica muito alta, né? Só que o cara está investindo na França. Os franceses veem empregos sendo gerados, veem a modificação da urbanização francesa com base em obras públicas, né? O dinheiro está circulando. Então, assim, olhando para isso tudo, o povo, ó, aceita caladinho o seu aumento de impostos, né? O cara já repara que está sendo apoiado, vai começando a reformar outros pontos também. Ele cria uma reforma educacional muito forte, né? Ele continua o que já faziam na Revolução. Se lembrarem, na Revolução já criaram o ensino primário, né? E ele vai além, vai criar um ensino secundário, né? Que são os famosos liceus franceses. Tem muitas cidades do Brasil, talvez tenha um pé da sua casa, tentando falar de liceu, né? Liceu é um tipo de colégio que segue o modelo francês, né? E também ensino superior. Ele vai criar a faculdade pública. Pô, meu irmão, Napoleão tá arrasando. Os franceses estão muito felizes com todas as manobras que não foram feitas e durante toda a Revolução, com essa briguinha entre jacobinos e girondinos, né? Mas ao mesmo tempo também ele cria cidadãos muito obedientes. Se ele faz uma reforma educacional, se ele está controlando a educação e ela é pública, né? Então ele controla as mentes a obviamente apoiarem o seu modelo de governo, tá bom? Depois, eu costumo dizer que qualquer líder que ele entre por meio de um golpe, como foi um caso de Napoleão, como foi o caso de Vargas ou de Júlio César, a primeira etapa, se ele entra por meio de um golpe e não é legítimo o seu governo, é buscar essa legitimidade. É buscar o apoio de todas as classes, né? E é o que faz Napoleão. Ele vai fazer uma série de mudanças, né? E ele quer o apoio de cada uma das classes. Se ele já ganhou o povão ao gerar emprego, agora ele quer o apoio, né, por parte da igreja. Lembrando que a igreja foi um dos grandes alvos da Revolução. A Revolução bateu muito na igreja, né? E ele, para ganhar o apoio da religiosidade, que vai legitimar o seu governo, vai fazer um acordo com a igreja, onde acabou com aquela ideia feita durante a Revolução de criar uma igreja nacional francesa, né? Quase que um anglicanismo da França, né? Uma igreja igualzinha católica, só que ela não pertence ao Papa, ela tem vínculo com o próprio, né, monarca francês, né? Igualzinha a igreja anglicana para a Inglaterra seria a igreja nacional francesa. Só que aí, para ganhar o apoio dessa igreja, ele cortou essa igreja nacional francesa, voltou a ter vínculos com o Vaticano, né, para ganhar o apoio do Papa, né, mas em troca ele quer também, né, conseguir controlar essa igreja. E aí quem nomeia bispos na França não é o Papa, é o próprio Napoleão. Tá? Algo muito similar ao que rolou no Brasil, com aquele padroado que tinha como poder Dom Pedro I, Dom Pedro II, né, de pegar cargos clericais como bispos, por exemplo. Quem vai nomear um padre a tornar-se um bispo é o Napoleão, tal qual no Brasil eram os imperadores, tá bom?
Então, assim, ele vai garantindo o apoio da igreja, né? Ele volta com a igreja católica na França, só que também ele dá flexibilidade, o que é um plus, na verdade, né? Não é a única igreja da França católica. A se lembrar no processo da Reforma Protestante, o calvinismo se destaca pelo mundo inteiro. Na França tem os huguenotes, né? Que são os burgueses que querem adorar ao cristianismo de sua maneira. E aí ele cria a flexibilidade religiosa, o que também é genial. É uma ideia iluminista, é uma ideia que agrada a burguesia huguenote, né, que é a religião burguesa, que é o calvinismo na França. E aí ele de uma só tacada consegue atingir tanto aos católicos, né, tanto à igreja, quanto também aos burgueses, quanto aos huguenotes, tá? E assim ele vai ganhando cada vez mais paz para governar, todo mundo apoiando ele. E o seu último golpe, né, o mais poderoso de todos, ele fala que para a história ele seria lembrado não pelo fato de criar uma grandes batalhas, né, grandes guerras. Aliás, ele é sem dúvida muito lembrado por isso, mas ele disse que seria mais lembrado na história pelo seu código, né, pela sua constituição, que é o Código Civil Napoleônico. Sem dúvida, ele é genial na criação desse código. Ele pega os maiores legisladores, né, os grandes burgueses, muitas vezes advogados, para criar esse código, que sem dúvida, né, para a história ele ficou realmente, porque a nossa própria Constituição atual, a de 1988, ela é embasada no Código Civil Napoleônico, para ter uma ideia, tá? E aí com esse código, ele sem dúvida destaca para a história, mas ele estava errado, né? O código destaca para a história, mas ele sempre será muito mais memorável pelas suas guerras. Qualquer militar vai ler os grandes livros de batalha napoleônicos que vão destacar para a história como será feito. Então Napoleão, ele tem vários pontos de destaque, mas um dos principais aí é o seu código, tá? O que ele é feito basicamente? Ele é baseado no Código Civil Romano, né? Lembrando que Napoleão gostava muito de história, inclusive. E ele pega um compilado de ideias iluministas, aquela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e também o coloca em sua Constituição. Vamos lá, ó. Liberdade individual e jurídica, né? Algo já tinha na Declaração. Defesa da propriedade privada. Os burgueses amam ele a partir disso, né? Principalmente os girondinos. Lembrando que os jacobinos já estão há um tempo apoiando os caras, mas ele quer o apoio de todos porque ele entrou por meio de um golpe. E aí os girondinos apoiam ele a partir da ideia bem smithiana, né? De Adam Smith, que é a ideia da propriedade privada. Defende o capitalismo, né? Proíbe greves, então é um aceita e aceita calado, e a galera nem reclama porque a França está andando, né? E ele cria também algo revolucionário, que é o casamento civil. Então agora você não tem que ser católico para poder se casar, você pode ser um bandista, candomblessista, kardecista, huguenote, tanto faz, e você pode se casar na França por meio do casamento civil, tá bom? Então ele consolida a burguesia no poder, os nobres o apoiam também por causa de propriedade privada. Se lembrarem os desfechos da Revolução, muitos migram para fora pelo grande medo, né? Querendo alcançar um pouquinho de melhorias e com medo do que estão tomando de terras na França inteira. E aí agora com a propriedade privada, a nobreza também o apoia. A igreja o apoia, a nobreza o apoia, a burguesia, seja girondina ou jacobina, o apoia, camponeses o apoiam. Resumindo, o cara percebe que todo mundo o apoia, que ninguém tá contra ele, ele sabe que seu governo vai acabar, porque o consulado é uma democracia, então tem curto prazo de governo, e aí sabendo que vai encerrar, o maluco vem a público, cria uma lei sem consultar ninguém e se torna cônsul vitalício agora. O que é vitalício, galera? Até a morte dele, ele vai ser cônsul e, ó, ninguém reclama. Ele percebendo que ninguém reclama, ele falou, pô, se eu vou até minha morte, cônsul é um nome feio pra caramba, né? Cônsul é nome de geladeira, na verdade. Se eu vou até minha morte, então quero trocar também minha nomenclatura, vou criar um plebiscito, né? O que é um plebiscito, galera? É uma consulta popular, né? Para que vai mandar o povo ver o que eles acham disso, se apoiam ou não, as pessoas votam, né? E nesse plebiscito, ele quer abandonar o nome cônsul vitalício para agora se tornar imperador francês, né? E pasmem, depois de toda uma revolução com 10 anos, cabeças cortadas, em que o principal motivo era acabar com a monarquia, acabar com o absolutismo, inclusive o próprio rei e a rainha tiveram suas cabeças decapitadas, nós vamos voltar com a monarquia ao inserir o império, e Napoleão agora vai ser imperador francês, né? Olha o nível da parada, com 79% dos votos, a galera quer Napoleão imperador, eles amam Napoleão. Napoleão na hora manda mensagem para o Papa da época, era o Papa Pio, né? E fala, Papa Pio, quanto tempo que tu não pega aí um monarca novo, né, e não coroa ele? Ele fala, pô, mó tempão mesmo, né? Até porque o último Luís XIV foi decapitado e não houve mais monarcas na França. Mas por quê? Ele fala, porque vamos coroar alguém aí. Ele fala, é tu, Napoleão? Ele é o mesmo, pô. Então vem, caraca, vem me coroar. Então maravilha. Papa Pio pega, sai do Vaticano,
faz uma viagem longuíssima, né, para pegar e criar os seus vassalos, criar um deles com Napoleão, vai em direção a Paris, são 7 dias de carroça, para chegando lá, ele vê uma outra França, né, uma França remodernizada, uma França muito mais feliz, alegre, apoiando seu líder, porque naquele dia, né, como é tradição na França, ao mesmo tempo que o coroaria o imperador, antes disso haveria uma cerimônia de casamento de Napoleão, né? Se lembrarem a aula de Revolução Francesa, é uma tradição francesa. Eu caso os dois, depois eu coroo, né, os novos monarcas. E aí Napoleão ele quer se casar, né, com Josefina, sua noiva, no mesmo dia. Então as ruas estão em festa, né? O Papa já passando de carruagem, ele vê a diferença que é a França, tão mais alegre ela tá, o povo realmente o apoia, né? Ela soltando fogos, todo mundo vestido como se fosse para um casamento, o que não daria para todos, né? Já que, por mais que muito grande, não comportaria a França inteira na Catedral de Notre Dame, né? Napoleão não escolhe qualquer local, escolhe a grande catedral, e aí o Papa entra, chega antes de Napoleão, tá? E Napoleão dá um puta chá de cadeira no Papa. O Papa espera por 4 anos, 4 horas, desculpa, 4 anos é demais também, né? 4 horas de atraso de Napoleão, que se atrasou de propósito, então. Ele tem uma mensagem para entregar pro Papa. O casamento dele é todo um teatrinho, na verdade, porque ele quer mostrar quem manda de verdade nessa parada, tá? Depois de 4 horas esperando o Papa lá sentado, ele ouve lá de fora os gritos, a festa nas ruas, ele vê, opa, Napoleão tá chegando, né? Não é possível. Lá de cima da grande catedral de Notre Dame, o próprio Corcunda, blão, 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 toca os sinos, né? É uma festa danada para uma carruagem em frente a Notre Dame, só que Napoleão inverte os valores, né? Quem vai entrar primeiro é a noiva para aguardar pelo noivo Napoleão. Ele quer que ele seja o destaque, não a noiva, né? Entra primeiro então Josefina, sua esposa, né? Entra toda de branco, ela quem lança essa moda de vestir toda de branco. Entra ela glamurosa, móvelzão, né? Traz uma cauda de 5 metros, várias damas de acompanhamento levando ela em direção, né, ao altar. Ela lá senta, depois se ajoelha e aguarda pro Napoleão, porque é ele que vai ser recebido aos sons de aí vem ele, cara, ele vem, maluco, com uma cauda de 15 metros, maior que a dela, tá ligado? Todo cheio de dourado, uma pompa danada com um cetro na mão, né? Com todos chocados com tanta pompa, e Napoleão se ajoelham lado a lado. E aí o Papa começa a parte mais chata, né? Eu particularmente odeio cerimônia de casamento, acho elas bem enjoadas geralmente. Mais de 2 horas o Papa se vinga, né? 2 horas Napoleão ouvindo blá 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 em latim. Até que vem o nome do Padre, Filho do Espírito Santo, amém. Pra beijar a noiva, eles vão lá e se beijam. E aí vem a parte mais importante. Pós concrementado, né? Que os dois são casados. O Papa vai até em direção a uma das cadeiras, pega a coroa. Ele vai coroar a Josefina, tá ligado? E aí, quando ele tá em direção a ela pra coroá-la, Napoleão fala, shh, não, acabou. Ele, qual foi, Napoleão? Tá acabando com a cerimônia? Ele, não, acabou. Napoleão se levanta, ele pega da mão do Papa a coroa, olha o nível, tá ligado? Olha pro público eleitor e presente, e ele fala que agora, sobre sua ordem de quem realmente manda na França, estou coroando Josefina, imperatriz francesa. Depois ele pega outra coroa, ele mostra ao povo, ele fala que agora, perante todos, ele próprio está se autocoroando imperador da França. Caraca, maluco! O Papa vem do raio que o parta de longe pra cacete, tá? Pra ver Napoleão se autocoroar, cara. Olha a cara de raiva do maluco, né? Ele bolado olhando pra Napoleão, né? Então, assim, ali tinha uma mensagem entregue. Repito, qual é a mensagem entregue? Quem manda aqui na França sou eu, não é vocês. Vocês estão voltando pra França, estão ganhando direitos, estão ganhando poderes, né? Tô deixando aí ter uma liberdade de culto. Quem quiser ser católico que seja, mas quem manda aqui, ó, sou eu. Então ele manda o Papa vir do raio que o parta. Era para casá-lo, sem dúvida é um ponto, mas o segundo, né, é para mostrar e entregar a mensagem de quem manda na França sou eu, e ele competir poder com o próprio Papa, né. Eu digo mais, Napoleão ele fez como se fosse o primeiro Photoshop da história, né. A mãe dele, por exemplo, a Maria, ela não queria estar presente porque a Josefina para ela era uma estragada. A Josefina, ela é viúva, ela perdeu o marido na Revolução, então ela já tinha inclusive um filho, tá aqui presente aqui, ó o curso aqui rapidinho, ó.
né? Então ele falou que a mulher do filho era uma estragada e que ela não estaria presente. Napoleão de Raiva manda pintar esse quadro que é fabuloso, inclusive é grande pra caramba, tá? Tá lá no Louvre e também tá no Palácio de Versalhes uma réplica. E aí ele manda pintar esse quadro e fala, não, mamãe vai estar presente sim, toma aqui, ó, pá! E lança um Photoshop, tanto a irmã tá presente, quanto aqui um dos irmãos, José, que não queria estar presente por causa, né, em honra à mãe dele. Então Napoleão, cara, ele consegue agora acumular poder como pode. Eu costumo dizer que agora é a parte que realmente fica interessante a história, né? Após ele virar imperador, se autoconclamar com 79% dos votos, é que ele coloca as suas garrazinhas de fora e ele começa suas grandes batalhas. Mas aí, como o tempo para mim é um pouco longo desse vídeo, achei que tá bom para vocês, eu paro aqui na parte política até o consulado e Império mesmo, a gente vê em uma outra aula, tá bom? Grande beijo, queridos. Espero ter sido claro para vocês. Qualquer dúvida, mandem pelo Instagram, @pedro.chazan, tá bom? Beijão, galera!